E eu tinha um sonho de trabalhar perto do Íris, ô Leal. Quando eu me proponho a fazer algo, eu faço como tem que ser feito. Memória curta? Eu diria sem memória. Eu não digo que desta água eu não beberei, mas não tenho essa intenção, não trabalho para isso. Vaguinho, coloque esse rapaz perto de você aí que você não vai se arrepender de ter ele perto de você, não. Foi a única coisa que ele fez e eu tô lá desde então. Muito bem, pelas jurubebas, você imagina como é que vai ser a conversa com o presidente da Comurg, o Alisson Borges, que já chegou, já está aqui, né? Alisson, seja bem-vindo ao nosso Blog Cidade. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui podendo bater um papo, esclarecer um pouco, falar um pouco sobre Comurg, sobre os problemas e também sobre o que a gente faz aí no dia a dia. Alisson, quando uma empresa pública, uma estatal, tal, tem algum tipo de problema, eu costumo dizer o seguinte, olha, a solução quase sempre não está na própria estatal, né? Ou seja, ou no comando daquela própria estatal. Por quê? Porque no caso do âmbito municipal, você tem, aquela estatal tem um prefeito, tem um secretário que cuida daquilo, tem uma Câmara Municipal com X vereadores. Esse prefeito pode ter uma base aliada lá que dê sustentação e pode não ter. Tem problemas políticos, tem problemas partidários, ou seja, é uma coisa muito mais complexa do que parece, ok? Aí tá lá você, presidente dessa estatal, né? É óbvio que você não está aqui para negar nenhum tipo de problema que esteja ocorrendo lá. Ou seja, muito pelo contrário, eu já li algumas entrevistas suas e você mostrou que tem conhecimento claríssimo do que está acontecendo e está tentando sugerir soluções. Mas essas sugestões, como eu acabei de dizer, vão para vários âmbitos. Elas podem ser aceitas ou não. E enquanto isso, o problema vai se acumulando, vai continuando e vai gerando esse desconforto todo que você, como presidente dessa estatal, né, vai assimilando, né, ou não, e sofre com isso. Então, vou fazer uma pergunta bem geral mesmo, né? Porque quando eu fiz a entrevista com o prefeito aqui, eu falei, olha, o prefeito, tá na cara que o senhor não é apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, né? Aí eu perguntei, ó, quem é o prefeito? E aí a gente falou, porque eu queria mais conhecer a vida dele, o que ele fez, como é que ele chegou até aqui e tal. No seu caso, eu deixo essa pergunta como pano de fundo, quem é o Alisson, né? Mas, assim, de forma geral, eu queria que você fizesse aí, assim, um apanhado geral do que você encontrou e como é que está esse problema e aonde, na sua opinião, essa solução pode estar. Bom, eu vou... A minha história se confunde um pouco com a história da Comurg. Meu pai é servidor de carreira da empresa, ele já trabalhava na empresa antes mesmo de eu nascer. Então os servidores mais antigos costumam brincar lá e dizer que já me viram nos corredores de fralda lá. Oh. E pra gente hoje estar na condição que eu estou, enquanto presidente da Comurg, para mim, ô Leal, é um incentivo, é um plus a mais para tentar ali resolver. Eu não digo resolver porque seria muita presunção da minha parte tentar resolver os problemas da Comurg, mas eu tenho uma vontade muito grande de deixar a Comurg ali nos trilhos. Quando você diz para mim o que eu encontrei quando eu cheguei na Comurg, eu posso te dizer o seguinte, eu vou voltar um pouco no tempo para te contar um pouco da minha história, como eu cheguei na Comurg, como eu ascendi ao cargo de presidente, para você entender um pouco. Eu entro na Comurg no final de 2008, início de 2009, ali como, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, antigamente existia o office boy, né? O cara que levava, carregava o papel ali. Então eu era mais ou menos um assistente administrativo. Entrei na empresa e de lá para cá, eu passei por quase todos os departamentos e divisões da empresa.
Trabalhei já na diretoria de limpeza urbana, já trabalhei na diretoria de urbanismo, né? Já trabalhei na diretoria de transportes, que hoje é diretoria de logística, já fui assessor especial da presidência, chefe de gabinete, enfim. Trabalhei no departamento assistencial da empresa. Então, eu ao longo do tempo, eu fui acumulando conhecimento da empresa. Quando o meu antecessor foi convidado pelo prefeito Rogério Cruz para assumir a Comurg, quando decidiu-se que ele efetivamente assumiria a empresa, ele fez um pedido ao prefeito. Ele falou, olha, eu preciso de uma pessoa que conheça a cidade, porque ele é alagoano, mora em Maceió, e que conheça a empresa, para pelo menos me dar um suporte inicial. Chegaram até o meu nome, né? E aí ele falou assim, não, leva esse rapaz para fazer uma entrevista comigo hoje. Então ele assumiu no dia 13 de abril de 2021, né? E aí no dia 13 de abril mesmo, às 18h30, eu estava na casa dele, conversando com ele. Foi meia hora de conversa que eu tive com ele. Ele falou, amanhã eu quero você comigo às 8 horas em ponto na empresa, que você já vai começar a trabalhar comigo. E a partir daí, ele viu que eu realmente tinha conhecimento. Ele me colocou na presidência da comissão de licitação. Eu fiquei na presidência da comissão de licitação e fui dando suporte. Com o tempo, e ele tinha serviços, ele tinha negócios em Maceió, ele entendeu que ele precisava de uma pessoa para, quando ele saísse, ficasse ali na empresa dando suporte até que ele pudesse voltar. Então ele sugeriu ao prefeito que criasse o cargo de vice-presidente. O prefeito autorizou ele criar o cargo de vice-presidente, ele me indicou para o conselho de administração para ser o nome de vice. Eu fui aprovado pelo conselho e me tornei vice-presidente da empresa. Então eu fui presidente da comissão de licitação e vice-presidente da empresa por muito tempo. Então ele começou aí a resolver os problemas dele, ficou 20 dias, chegou um tempo que ele ficou até 30 dias fora e a gente foi tocando a empresa e ninguém sentiu nenhuma diferença ali na gestão. Quando ele decidiu sair um ano depois, ele falou, prefeito, eu vou embora. Eu não me adaptei, eu tenho minhas coisas para resolver em Maceió. E se o senhor quiser dar continuidade ao trabalho que foi iniciado, sem nenhum impacto político, sem nenhum desgaste, eu tenho um nome, o senhor avalie. O prefeito falou, não, chama o rapaz. Me levou até o prefeito, me apresentei para o prefeito, contei essa história que eu estou contando para você agora, eu contei também para o prefeito de como eu estive na Comurg. E pedi ao prefeito na oportunidade que me desse aí uma chance, vamos dizer assim, né? Uma oportunidade. Prefeito, me dá uma oportunidade aí de 3 meses. Se dentro de 3 meses que a gente tiver lá, o senhor entender que não está contente aí, o senhor toma a sua decisão. E aí fui, assumi a presidência da empresa, estou aqui até hoje. Os problemas da Comurg, ô Leal, são desde a criação da empresa. Eu costumo sempre dizer, a Comurg foi criada em 1974 e muitas pessoas não sabem. A Comurg ela foi criada porque a prefeitura na época não tinha classificação diante das instituições financeiras para fazer empréstimo. Então sugeriram ao prefeito, vamos criar um CNPJ novo aqui, prefeito, que aí a gente pode fazer um empréstimo, não tem através desse CNPJ. Exatamente. Então aí criou-se a Comurg em 1974. A Comurg só foi entrar em operação em 1979, 5 anos depois. Quando ela entra em operação, ela já entra devendo o empréstimo que foi feito. Ou seja, já tinham endividado ela. A Comurg, ela efetivamente já começou devendo. Quando a Comurg entra em operação, ela já está devendo o empréstimo. Alisson, mas o problema é todo esse, então você acha que é por conta deste empréstimo que foi feito lá? Não, não foi só isso. A lei que criou a Comurg, ela diz, aí a gente atualizou os valores para os dias de hoje, que o capital social da empresa deveria ser de 50 milhões de reais. De quanto é? Ele foi integralizado a apenas 15 milhões e alguma coisa. E aí hoje existe um projeto na Câmara Municipal que vai ser votado hoje, que a prefeitura manifestou pela integralização da sua 4ª parte, pelo que faltava. Nós atualizamos o valor e hoje está chegando cerca de 70 milhões de reais, o que deve ser integralizado pela prefeitura de Goiânia. Os outros acionistas não quiseram manifestaram pela não integralização das suas cotas partes, claro, que é a Saneago e o Ipasgo, né? E a prefeitura tem todo o interesse. Inclusive, a prefeitura vai aumentar a sua participação agora nas ações da empresa, salvo engano, vai passar para cerca de 97% das ações. Ou seja, esse valor deveria ter sido integralizado na criação da empresa na época, para a empresa fazer os investimentos, para a empresa poder trabalhar, girar.
Isso não foi feito. E ao longo dos anos, também acumulou-se aí algumas gestões, e eu costumo dizer, ô Leal, eu não gosto de apontar o dedo, e você só sabe o que é ser presidente da Comurg quando você senta na cadeira de presidente. Isso aí é certeza absoluta. Eu estou na empresa há praticamente 15 anos, e eu achava que eu sabia o que era ser presidente da Comurg. Às vezes um presidente tomava uma decisão e eu falava assim, nossa, mas esse cara, por que ele não fez de outro jeito? Mas quando você senta na cadeira, aí é que você sente o peso da responsabilidade. Ali são mais de 7 mil servidores que dependem de você, da sua mão, da sua gestão, de uma decisão sua que às vezes você tomar uma decisão muito rápida ou de forma equivocada, você vai atrapalhar não só uma cidade, mas também essas famílias. Então, quando a Comurg passa por essas dificuldades, eu acho que ela foi acumulando esse histórico. Foi só virando uma bola de neve com essas gestões que eu costumo dizer que são gestões equivocadas. O cara tentou acertar, mas tomou uma decisão errada ali no meio do caminho. Só para você ter uma ideia, as pessoas falam assim, mas a Comurg agora está em vista de a prefeitura terceirizar algum serviço da Comurg aí. A Comurg não vai perder a sua essência? Muito ao contrário. A Comurg vai voltar à sua essência. Qual que é o nome da empresa? É Companhia de Urbanização de Goiânia. Ela não é Companhia de Limpeza Urbana de Goiânia. A Comurg não foi criada para fazer limpeza urbana. A Comurg foi criada para urbanizar. No meio do caminho, entendeu-se que a Comurg também, em 1995, houve também uma crise do lixo. E aí, eu acho que, salvo engano, a empresa que era responsável pela limpeza urbana em Goiânia chamava-se Interpra. Né? E aí, entendeu-se que a coleta também deveria vir para a Comurg. Mas só veio a coleta, né? Só veio a coleta. Bom. Só veio a coleta. Sim, isso é certeza. Então, o Leal, e aí foram acumulando aí essas gestões. Nós fomos, por exemplo, deixamos de pagar impostos, faziam-se parcelamentos de pagamentos de impostos. Aí o outro gestor entrava, mas não vou pagar esse imposto aqui não, o cara deixou a dívida para mim, eu vou pagar. Foi acumulando um débito tributário enorme. A Comurg hoje, o débito tributário da Comurg gera em torno aí, salvo engano, de 1,5 bilhão de reais. Jesus Cristo. Dívida consolidada em torno de 600 milhões de reais, dívida consolidada. Essa não tem que discutir, né? Os outros 900 milhões nós estamos discutindo na justiça. Existem algumas cautelares impetradas pela Comurg, né? Porque há entendimentos divergentes acerca de alguns tributos, né? Algumas, de certa forma, houveram algumas anuências, agora houve também bitributação. Então, enfim, existem discussões. Mas hoje, por que a Comurg chegou no ponto que está? Muitos interesses, aí agora eu posso ser um pouco mais incisivo, briga de interesse, conflito de interesse. Algumas pessoas aí entenderam que a Comurg deveria acabar, extinguir. E aí vem a lei do quanto pior, melhor. Né? E aí esse último contrato que foi assinado, o penúltimo, na verdade, foi o contrato 151, foi um contrato criminoso, um contrato que tentou dar o tiro de misericórdia na Comurg. Só que a gente foi trabalhando, desde quando nós assumimos a gestão, nós levamos ao conhecimento do prefeito e imediatamente, o prefeito Rogério, muito sensível, e aí é importante dizer, muito sensível aos problemas da Comurg, e ele sempre diz para nós não vamos esconder a sujeira debaixo do tapete, porque a Comurg chegou aonde está hoje, Léo, por causa disso. Com certeza absoluta. Porque a sujeira, resolvi um problema e criava outro. Sujeira embaixo do tapete nunca vai desaparecer, ela vai ser sempre sujeira embaixo do tapete que vai ficando, vai virando aquela montanha. E as pessoas começaram a me chamar de o sincerão. Não, você é sincerão demais, você tem muita coisa aí que você não devia falar. Não, eu não estou aqui com compromisso de esconder nada. Sincerão. Exatamente, e eu não estou com compromisso de esconder nada. Então, com essa sensibilidade do prefeito, nós começamos a trabalhar aí na construção de um novo contrato. Eu vou te dar só um exemplo. Mas você fala que o contrato é equivocado, que o contrato estava errado, mas me dá um exemplo, porque eu vou te dar um exemplo. Nós temos, no nosso contrato, tínhamos, né, um item chamado varrição, que é um serviço que a Comurg faz, certo? O TCM diz que varrição, ela tem que ser paga pela varrição.
Só que dentro do item varrição, existiam outros serviços que eu presto, só que embutidos dentro do varrição. Ou seja, a varrição não é só a varrição. A varrição não é só a varrição, e esses outros itens, o TCM também, na verdade, as tabelas oficiais, a Goinfra e a Sinap, elas têm valores para esses itens que estavam embutidos dentro da varrição. Ou seja, eu diminuí o valor do meu contrato embutindo itens dentro de outros itens. Ok, você está fazendo muito mais e recebendo muito menos. Muito menos. Muito menos. Nesse novo contrato... E isso está claro lá no documento. Claríssimo. Quem quiser olhar, pode olhar. Claríssimo, claríssimo. Então hoje nós desmembramos esses itens de acordo, tá, com o que manda o manual do TCM. Nós fizemos tudo dentro do que manda o manual do TCM. Por que eu pedi isso? Eu não quis fazer leilão. Ah, não, vamos jogar um valor aqui, porque lá na frente eles abaixam. Eu falei, não, coloca o valor real e vamos brigar pelo que é o valor real. Porque aí nós temos um argumento. Claro. Porque se a gente começar a fazer um leilão aqui, lá, pera aí, virou bagunça. Então a nossa intenção sempre foi levar com muita seriedade o trabalho que a gente estava sendo feito. Então, graças a essa seriedade, graças ao trabalho em conjunto, tanto do prefeito Rogério, nós chegamos a reunir ali 3, 4 vezes por semana. Para prefeito e secretário, você vê que são reuniões importantes, o prefeito parar, né, as suas atividades para resolver esses problemas. Então isso foi feito, graças a Deus. Esse vai ser o primeiro mês que nós vamos faturar esse... Da forma correta. Da forma correta, você disse tudo. Então assim, quando você diz para mim o que eu encontrei uma empresa órfã, carente de uma gestão séria. Uma empresa que precisava de uma gestão de empresa, sem ingerência política. Aí quando eu falo de ingerência política, as pessoas falam, mas não acabou a ingerência política, Alisson. Eu não vou dizer que eu vou acabar com a ingerência política, mas nós vamos diminuir ela ali, reduzir ela ao máximo que nós pudermos. Não haveria nenhum problema ter política, né? Porque, afinal de contas, ela é uma estatal. A gente sabe que isso é praticamente impossível. O problema é quando essa ingerência é nociva. Exatamente. Entendeu? Isso, qualquer um entende isso claramente. Ou seja, se a ingerência política vai bagunçar o coreto, vão voltar a ter o mesmo problema. No início, quando eu estava dizendo aqui sobre a complexidade, você está dizendo, você tá detalhando aí essa complexidade. Reunião com o prefeito, com o secretário, com o TCM, com não sei o que e tal, porque trata-se de uma estatal, né? Então, assim, vai ter ingerência política? A política está em tudo, não tem jeito. Não tem, seria inocência da minha parte dizer, não, pois tem que ser, tal. Cara, não vai funcionar nunca assim, né? Sempre vai ter a influência. Isso, eu concordo com você, a influência política, não pode haver a ingerência. Exatamente. Porque a ingerência, ela vai incidir direto ali na gestão. Na gestão, exatamente. E aí é onde que atrapalha. Com certeza. Quando a gente fala, às vezes, de ingerência política, as pessoas falam, mas é os comissionados. Como você fala que acabou com ingerência política e com comissionado? Outra coisa que precisa ser dita também, Léo. A Comurg, pra você ter uma ideia, uma Comurg que tem aí R$500 bilhão de orçamento anual, de orçamento anual, não tinha uma diretoria de planejamento. Não se planejava as ações da empresa. Claro. Eu vou te dizer mais uma coisa bem mais simples para quem está nos assistindo aí vai entender. Nós temos mais de 900 praças hoje em Goiânia catalogadas. Não existia um plano de manutenção das praças. As gestões eram preocupadas em construir as praças, claro, mas não planejava a manutenção das praças. Nós já estamos fazendo isso, nós já estamos montando um plano de manutenção das praças, inclusive nós já estamos fazendo a manutenção das praças. Então, só para você ter ideia, nós hoje fazemos a limpeza urbana, certo? Nós damos a destinação correta aos resíduos que são produzidos aí nas nossas casas. A Comurg, ela é responsável, o poder público é responsável por isso. Não existia uma diretoria especializada em destinação final de resíduos. Ou seja, não existia um técnico. Vai lá, coleta e... Chega e joga o resíduo no aterro sanitário e tá bom. Foi uma preocupação do prefeito. Então hoje na Comurg existe uma diretoria de planejamento, que ela foi criada na nossa gestão. Existe uma diretoria de destinação final de resíduos. É uma diretora, uma menina que veio de São Paulo,
técnica, extremamente técnica, conhece, trabalhadora, merecedora do cargo que ela está lá hoje, nos ajuda muito. Sabe o que fazer. Sabe o que fazer. Ela sabe o que fazer porque estudou para isso. Né? Essa é uma grande diferença. Nós temos na Comurg a controladoria, não tinha controladoria na Comurg, tinha controle interno, não tinha controladoria. A Comurg não tinha uma comissão de licitação. Essa foi implantada um pouco antes da nossa gestão. A Comurg não tinha compliance. A lei exige que exista o compliance, que seja implantado o compliance. Nós entramos, implantamos o compliance. Não existia RH na Comurg. Só departamento pessoal. E aí, quando eu digo que era ingerência política... Agora veja bem o que você acabou de dizer. Uma empresa que tem lá 7 mil, talvez 7 mil pessoas, não tem um recurso humano. Não tinha. Tinha departamento pessoal, não tinha recursos humanos. É um absurdo. Então, o que nós mudamos? Lá não tem indicação de vereador, de deputado? Tem. Claro. Claro que tem. Só que aí, Leal, você me indica, você também pode me indicar uma pessoa. Olha, você está precisando. Leal, me dá o currículo, eu vou mandar para o nosso RH, se surgir a vaga e ele preencher os pré-requisitos para estar lá... Problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque uma empresa, hoje, quando nós assumimos também, nós tínhamos mais de 92 milhões de reais de débitos trabalhistas. Mais de 92. Mas você pergunta para mim, por que 92 milhões de reais? Os servidores da empresa... Em desvio de função, eles requerem as verbas por estar em desvio de função e acionam a justiça. O comissionado acaba ficando mais barato do que o servidor efetivo em desvio de função. Porque o comissionado, eu pago o salário dele ali, se tiver que exonerar, a gente exonera e pronto, acabou. Se ele deu o resultado, ótimo. Não eu sou comissionado. Eu bato no peito e digo, eu sou comissionado. Eu entrei na Comurg comissionado e estou lá há 15 anos, mas eu sempre trabalhei. Existem comissionados que trabalham muito, claro, e que dão resultado. Com certeza. Assim como existem efetivos que não dão resultado algum. Assim como existem efetivos que dão muito resultado. Muito. É a maioria, a grande maioria, a maioria avassaladora, vamos dizer assim. Então... Justifica-se a contratação dos comissionados, Léo, exatamente isso aí é uma tática de gestão. Eu quero deixar de ter um débito trabalhista ali com ações e ações e ações. E advogados especializaram em entrar na Justiça do Trabalho com servidores da Comurg. Alguns usam até procurações antigas. O servidor não está nem sabendo mais. O cara já está entrando na Justiça de novo contra a empresa. O cara sabe quando ele é intimado em casa. É só para as pessoas que estão assistindo aqui entender, quando você fala de desvio de função, é o seguinte: quando um servidor, ele está lá numa determinada função, por exemplo, o cara tem, assim, vou dar um exemplo muito simples, o cara tem a função de abrir a porta, ok? Aí, mas alguém chega para ele e fala assim, ao invés de só abrir a porta, você, por favor, puxa a cadeira, ok? Esse puxar a cadeira já é outra função. E aí, se esse cara vai trabalhar por X anos lá, fazendo isso, quando ele sai, ou às vezes até antes de sair, ele entra na justiça dizendo, não, a minha função era abrir a porta, mas do ano tal ao ano tal, eu também puxava a cadeira. Isso é outra função, então eu quero receber por isso. Ele está dizendo o seguinte, que ao invés de deixar isso acontecer, ele contrata uma pessoa comissionada, e isso é muito mais barato do que o cara que vai lá, que já está lá para abrir a porta e vai, entendeu? Ou seja, o desvio de função fica muito mais caro. Muito mais caro. Hoje nós pagamos aí cerca de 2.100.000 reais por mês, um acordo que nós fizemos com a Justiça do Trabalho. Existe lá uma vara, na verdade, um juízo auxiliar de execução, só para essas execuções. Então eu pago, para eu ter uma certidão positiva com efeito negativo, eu pago, fiz um acordo com a Justiça do Trabalho. Olha, eu vou te pagar 2.100.000 para nós amortizarmos aí o débito trabalhista que nós temos aqui com vocês. Para eu conseguir existir. Exatamente, para eu ter a minha certidão trabalhista. Então, esse débito nosso, Leal, de 92 milhões, caiu aí para em torno de 42, 43 milhões de reais com essa ação que nós fizemos e com esse deságio que nós estamos fazendo na Justiça do Trabalho. Então, as pessoas desmistificar e tentar tirar esse rótulo de que o comissionado é só para atender interesse político, de o comissionado é só para fazer barganhas eleitoreiras, não é isso. O comissionado ele tem uma função importante, e ele é qualificado e ele tem melhorado. Eu tenho uma sala de situação na Comurg que nunca existiu. Uma sala de integração, que eu costumo dizer.
eu tenho lá um painel, vários painéis. Na minha sala eu tenho uma tela como essa que você tem aqui no seu estúdio. Eu consigo ver quais são as demandas que a população tem. Nós criamos um chatbot. A população manda mensagens ou liga no WhatsApp. Esse chatbot, ele já capta aquela informação, aquela solicitação, aquela demanda e joga para o nosso sistema. O sistema monta um mapa de calor em Goiânia e eu deixo de ser reativo e passo a ser, eu antecipo o problema. Ou seja, Roma pegando fogo e lá dentro os problemas não param. Não param. Então, assim, a gente começou... Aí onde entra a diretoria de planejamento. Nós começamos a planejar as nossas ações. Só que com muita dificuldade. Por exemplo, no procedimento licitatório que foi feito para alocação de equipamentos, para você ter uma ideia, o diretor lá de limpeza urbana pediu lá 90 caminhões caçamba. Você sabe quantos que o presidente da época autorizou a contratar? Ele pediu 90... Quantos foram autorizados? 45. A metade. A metade. Deixa eu te contar. Quando eu entrei na Comurg vou dizer, porque eu fui contratado em 2009. Então, 2009, quando eu entrei na Comurg, nós tínhamos 55 caminhões caçamba truck. 2009. 2009. Tá. Aí vamos falar 14 anos. 14 anos depois. 14 anos depois nós temos 10 caminhões a menos. Então é falta de planejamento. Ah, mas Alisson, hoje... É isso. Aí a gente tem que consertar algumas falhas que foram executadas ou que aconteceram lá atrás para a gente tentar resolver o problema. Então, quando você diz assim, Alisson, não é só chegar e falar, vou resolver o problema e resolver. A gente depende de outras situações para resolver. Com certeza. E aí está o problema. E aí é que está o problema. A burocracia. Uma regrinha de 3 simples. Né? Assim, há 14 anos atrás eu tinha 50 caminhões, certo? A demanda era X. 14 anos depois, a demanda pulou para 5x e eu tenho 40 caminhões. Menos 2x. Quem é que dá conta de resolver essa equação aqui? Não tem solução. Desse jeito, ou seja, com a realidade. Né? Então, eu imagino que você está vivenciando isso lá todo dia. A realidade é essa aqui. A demanda é essa aqui. Essa realidade é incapaz de resolver essa demanda. Então nós temos um problema. Isso é público e notório, né? Eu ouvi várias questões. Pergunta para ele lá por que o caminhão não está passando 3 vezes por semana como passava. Pergunta isso, pergunta aquilo. Cara, eu preciso entender esse negócio de uma forma muito mais complexa, né? Porque se o cara puder me responder só isso... Não adiantou nada. Não, tá bom, então, que rua que é? Aonde que bairro que é? Não é isso. Passa lá para mim, resolve o problema. Entendeu? Não é isso. O problema é mais grave. Muito mais complexo, muito mais grave. E eu pedi ao Rodrigo, falei, Rodrigo, conversa com o presidente lá, eu quero conversar com ele, exatamente para que você tivesse a oportunidade de colocar aqui o problema, para que as pessoas tivessem uma ideia do tamanho dessa encrenca. Não é? E assim, o cara que está lá dirigindo a companhia, ele pode até um certo ponto. Ele depende de um monte de gente. Tem seus limites. Exatamente. Então aí, até para a população entrar, saber o que está rolando de verdade e fazer as pressões que ela quiser fazer, ela precisa entender essa complexidade, né? Então hoje você tem uma cidade que precisa desse serviço, esse serviço é essencial, né? A coleta de resíduos, por exemplo, é interessante, né? Eu falei isso ontem para uma pessoa, eu falei, cara, você já reparou que se a Comurg, a coleta de resíduo para uma semana, o caos que vira? Uma semana. Qual é a energia, a mesma coisa, se você parar de... Eu vou te dar a dimensão. Se a Comurg deixar de coletar os resíduos durante toda a semana, para a gente conseguir normalizar a coleta novamente, demanda em torno de 30 dias. Olha só. Usando os mesmos equipamentos, usando os mesmos caminhões. E por que eu estou te falando isso? Pelo seguinte, porque a população pode cobrar isso, mas ela tem que cobrar da forma correta. A gente tem lá uma Câmara de Vereadores, a gente tem representantes, a gente tem um prefeito, a gente tem secretário. Apontar simplesmente para a Comurg e falar, não, cara, vamos entender o problema. É o que a gente conversava antes aqui da gente entrar no ar.
As pessoas muitas vezes, e aí eu não digo todos, mas alguns mal intencionados, o Léo principalmente, eles querem só apontar o dedo. Sim. Porque a pessoa... Dizem que dá audiência. Exatamente. Eu não acredito mas nisso, nunca acreditei. A pessoa, quando ela quer efetivamente resolver o problema, o que ela faz? Ela vai estudar para trazer ali uma sugestão. Olha, tá errado aqui, mas se você fizer assim, eu acho que vai funcionar. Eu vou te dar um outro exemplo de falta de planejamento, que foi esse problema que nós tivemos aqui com a coleta de resíduos. O caminhão compactador, de acordo com o manual TCM, trabalhando da forma que trabalham os equipamentos da Comurg, eles têm uma vida útil de 24 meses. Os nossos caminhões já estão com mais de 36 meses. Ou seja, já ultrapassaram 12 meses da sua vida útil. Eles já trabalharam 50% a mais. A mais, exatamente. Então, o que deveria ter sido feito? Deveria ter sido feito um planejamento para aquisição de novos equipamentos ao final desses 24 meses. Sim. O que não foi feito. Então, quando a gente assume a gestão, esses caminhões já estão na UTI. E aí nós precisamos... Aí fala, mas a Comurg gasta muito com manutenção. Gasta mesmo, e essa é uma preocupação minha enquanto gestor, gasta mesmo. E tem que gastar. Mas nós estamos com os caminhões sucateados. Claro. Você arruma o caminhão aqui, Léo, a hora ele que ele quebra chega na esquina, ele quebra de novo. Certeza. É um caminhão que ele trabalha com sobrepeso 24 horas por dia. Então, quando a gente fala de planejamento, não é só o planejamento ali sentado na mesa, na cadeira, não. O planejamento existe a logística, a operação, toda a operação da empresa que nunca foi feito. Então, por isso que eu sou dos incentivadores, inclusive do prefeito Rogério, de dizer para ele, prefeito, terceirize algum serviço da Comurg. Terceirize. Na sua opinião, quais serviços poderiam ser terceirizados? Limpeza urbana. Limpeza urbana. Limpeza urbana. Deixa a Comurg urbanizar, que é a essência, que é o que a Comurg sabe fazer de melhor, o que os nossos servidores sabem fazer de melhor. Ah, Alisson, mas e os servidores? Você vai ter que mandar embora? Não, eu tenho déficit de servidores. Hoje eu não faço mais serviço de urbanização em Goiânia porque eu não tenho mão de obra, porque os servidores meus têm que fazer outros tipos de serviço. Entendi. Então nós podemos usar esses servidores aí dentro da empresa para fazer esse serviço de urbanização. É a proposta do prefeito, é a nossa proposta. Então existe aí um procedimento licitatório para terceirização de alguns serviços da Prefeitura de Goiânia, que eu acho que vai fortalecer, eu tenho certeza que vai fortalecer a empresa e a Comurg agora vai caminhar em outros, vai voar em outros ares. Você tem exemplos assim que acontecem em outras capitais do Brasil nessas condições? Ou seja, Léo, isso que eu estou propondo acontece em cidade tal ou cidade tal? Você tem esse tipo de estudo? Eu posso te dar. Nós temos 26 estados e o Distrito Federal, não é isso? Sim. Nos 26 estados. Agora você me pegou, não sei se é 23 ou 26? 26, não é isso, gente? Me ajuda aí. Eu acho que são 26 estados e o Distrito Federal. Nos 25, porque só a Goiânia, só Goiás que tem a capital que faz a coleta, os outros todos é terceirizada a coleta. O poder público não tem condições de fazer a limpeza urbana. Eu vou te dar um exemplo aqui. Peraí, você está me dizendo que apenas um estado no Brasil... A capital que faz a coleta. A capital que faz a coleta é Goiás. É Goiás. É Goiânia. A única capital no Brasil que faz coleta de resíduos é Goiânia. Que o serviço não é terceirizado. Eu não sabia. A última era o Rio de Janeiro, que lá existe a Conlurb, é uma irmã da Comurg. Lá é a Conlurb, só que lá é a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. A Conlurb também já terceirizou um serviço de limpeza urbana. Só para você entender, Léo, por que a administração pública, um servidor público não pode trabalhar na limpeza urbana? O último concurso que foi feito na Comurg foi feito em 2009. Nós já estamos em 2023. 14 anos. Você imagina um coletor de resíduos correndo 14 anos atrás de um caminhão. Cara, aliás, deixa eu abrir aqui só um parênteses para dizer o seguinte, olha, o meu profundo agradecimento e respeito por essas pessoas, porque, cara, é brincadeira, viu? É um serviço, assim, eu já comentei isso outras vezes, cara, eu acho que essas pessoas tinham que ganhar, aí é um problema que eu estou passando para você, 3 vezes mais, porque correr atrás daquele caminhão, coletando lixo, não é para qualquer um não, cara. São heróis e digo mais, nós fazemos campanhas quase que diárias sobre como fazer a disposição correta dos resíduos. As pessoas vão jogar cacos de vidro, espetos, espetinhos fora e não se preocupam com quem vai fazer a coleta, com o nosso coletor. Só para você ter uma ideia de tantos acidentes e problemas que nós temos na empresa, nós temos 4 ambulâncias à disposição dos nossos servidores na empresa, no nosso departamento de saúde assistencial.
porque praticamente todos os dias há um acidente com um coletor da Comurg, um gari da Comurg. Então, assim, são heróis, são pessoas que trabalham no sol, na chuva, no frio, no calor. Então, ô Leal, essa pessoa ela não pode trabalhar esse tempo todo. Você imagina um servidor correndo atrás de um caminhão há 14 anos. Não tem joelho que aguente, não tem... aí, enfim, nós formos aqui elencar um absurdo. Os problemas realmente... são muitos. Então, quando você tem uma empresa privada, ela tem ali um planejamento. Olha, o coletor vai trabalhar 5 anos. Eu posso usar esse colaborador aqui em outra área da empresa, em outro serviço da empresa. Quando você traz isso para a coleta, é desumano. Eu entendo que é desumano um ser humano trabalhar da forma que é. Você está falando que o serviço deles... Não é isso, é digno, muito digno o trabalho do coletor. Agora, o que a gente tem que entender é o ser humano que está ali trabalhando. Claro. Ele tem os seus limites, o ser humano tem os seus limites. Então, por isso e outras razões, a burocracia é muito grande. Então, eu entendo que o serviço de limpeza urbana, que demanda uma resposta rápida, imediata, porque quando a gente tem um problema aí, você viu como é que fica a coleta de lixo. A gente não pode esperar na limpeza urbana. Então eu entendo que a limpeza urbana ela deve sim ser terceirizada para fortalecer a empresa. Assim como também a gestão lá, a destinação dos resíduos no aterro sanitário, a operação da Ou seja, você está dizendo que uma empresa privada consegue resolver esses problemas com rapidez, porque ela não depende de decisões além dela, né? Quem está no comando vai decidir e aquilo vai ser feito. Acabou, é para ser assim, pronto. O que não acontece numa empresa pública, e isso todo mundo sabe e tem que ser assim. Né? Imagina se você, como presidente da Comurg, pudesse fazer o que você quisesse lá dentro. Você é bem intencionado, tal, ok, mas e o que não está bem intencionado, que vai parar na presidência da empresa? Ou seja, ele precisa ter o TCM controlando tudo, precisa ter o prefeito dizendo, não, opa, isso aí não, isso aí está fora, não quero saber disso. O secretário, ou seja, fora o partido, fora os representantes do partido eleitos lá na Câmara de Vereadores, enfim. Então, tomar uma decisão é complexo. Ou seja, a gente está vendo aqui que a solução existe, né? Mas ela não é tão simples, né? E você está apontando aí esse dado, que aliás, se vocês confirmaram aí, por gentileza, passe para a gente, são 26 estados mesmo? 26? Pois eu vou até repetir, 26 estados, apenas uma capital, Goiânia, tem o serviço feito pelo poder público, o serviço de coleta, né? Então está na hora da gente pensar nesse negócio com seriedade, né? Vamos pensar nisso direito. Na verdade, quando eu disse para você que o prefeito, muito sensível aos problemas da Comurg, ele entendeu o que deveria ser feito, esse procedimento licitatório que está publicado aí, salvo engano, dia 29 de novembro, ele será feita a licitação, foi entendendo que o caminho tem que ser trilhado outro. Ele pediu que eu fosse a Portugal, eu fui a Portugal. Quando eu voltei, eu falei, prefeito, corre. Nós temos que fazer investimentos, Leal, da ordem lá de 400 milhões de reais. Só para montar um centro de triagem, para a gente não jogar resíduo que não deve ir para o aterro sanitário. As pessoas hoje têm que entender que hoje não chama mais lixo. Hoje é resíduo. Porque esse resíduo ele é aproveitado, é matéria-prima para produzir energia, para outros órgãos, para outras, agora me fugiu a palavra, para outros segmentos, inclusive, né? Tem produção de energia. Eu estive em São Paulo, numa empresa em São Paulo, uma planta canadense que foi instalada para fazer o refino do gás, do biogás, que é produzido no aterro sanitário. Ele é concorrente hoje da White Martins. Concorrente da White Martins. Ele entrega gás no Brasil inteiro. Produzido lá. Produzido com resíduo. No aterro sanitário, com os gases que saem do aterro sanitário. Então, mas tem que ter investimento. E a gestão, a administração pública não consegue fazer esses investimentos. Para a gente montar um centro de triagem no aterro sanitário hoje, é pelo menos aí uns 40 a 60 milhões de reais, um centro de triagem para a gente
deixar de descartar resíduos que não devem ir para o aterro sanitário. Ou seja, essa atividade na iniciativa privada vai gerar lucro, que é digamos assim, o fim, né, da iniciativa privada, que é lucro, ter lucro. Exatamente. Ou seja, você pode terceirizar esse serviço sem que ele esteja colocando a população numa situação de não ter aquele serviço, como é, por exemplo, o caso da energia, que aconteceu agora em São Paulo. A utilização do resíduo no aterro sanitário da forma correta, gerando energia, gerando riquezas, vamos dizer assim, pode ir para a iniciativa privada na sua maneira de pensar. Perfeitamente. É o que nós estamos caminhando para isso. Para você ter uma ideia, Portugal não tem mais lixão, não existe lixão em Portugal. Até por conta da logística do país, ali, da geografia do país, a logística ela é facilitada porque as cidades ali, elas são muito próximas uma das outras. Então, por exemplo, 15 municípios ali, eles fazem um consórcio intermunicipal e a limpeza urbana é feita pelos 15 municípios com uma empresa ali dentro. Acabou o problema do resíduo. Eles montam ali uma usina, né, ali no seu aterro sanitário, fazem compostagem, encaminham resíduos para as cimenteiras para fazer a queima para a produção de cimento e outras situações e resolveram o problema. O que vai para o aterro sanitário hoje é o que nós chamamos de inerte. É aquilo que você não tem aproveitamento e aquilo que se não tem uso mais, que é cerca, aí, salvo engano, aí, de entre 20% a 30% do resíduo que é produzido. É um aproveitamento gigantesco que nós estamos longe de chegar aqui ainda. E outra coisa também que é bom a gente chamar a atenção aqui, Alisson, sobre isso, é o seguinte: esse aterro feito de qualquer jeito, ou seja, apenas como um local que você deposita o resíduo, isso é um gravíssimo problema para o futuro, né? Com certeza. A Goiânia tem uma sorte que o nosso aterro sanitário ele é impermeabilizado. Nós fizemos agora um estudo, nós tivemos um TAC com o Ministério Público, né? Só para você ter uma ideia, nós tivemos o real conhecimento do nosso aterro sanitário nesse ano. Neste ano. Nós fizemos um TAC com o Ministério Público, contratamos uma empresa para fazer estudos de impacto ambiental, no nosso maciço, da gravimetria do resíduo que é produzido, no nosso gás, para a gente entender qual que era um modal de negócio que poderia ser implantado no aterro sanitário. Para fazer esse convite através de uma licitação. Exatamente. Então, essa licitação que está acontecendo também é resultado deste TAC, deste estudo que foi feito lá no aterro sanitário. Então, eu acho sim que a administração pública tem que abrir mão desses serviços e de alguns outros serviços, mas que não é a minha área e eu não vou meter o bedelho, mas que esses serviços que são prestados à comunidade devem ser sim terceirizados por conta da expertise das empresas. Pelo seu sentimento, já que você está comandando a estatal, você vê interesse? Você está sentindo interesse na iniciativa privada em entrar nessa? Muito. Só para você ter uma ideia, nós fizemos um procedimento licitatório para a contratação e para a alocação de 30 caminhões compactadores para fazer a limpeza urbana até que esse procedimento licitatório seja concluído. A gente imaginava que por conta da situação de existir um novo procedimento licitatório, as empresas não iam participar. Tivemos participação de 12 empresas do Brasil inteiro. Você imagina para fazer a gestão do resíduo, para fazer a coleta, serviço de limpeza urbana. Eu tenho certeza aí que quando houver o certame aí, muitas e muitas empresas participarão do certame, o que vai enriquecer ainda mais esse procedimento licitatório. Ou seja, o problema existe, está aí, todo mundo está sentindo isso, é ruim para a cidade inteira, ninguém tem dúvida disso, mas a solução existe e tem muita gente interessada em fazer parte disso, é isso que você está dizendo. Exatamente, e aí nós temos que ter consciência de que nós temos um prefeito que não foi omisso aos problemas, que como eu disse há pouco, ele poderia ter feito paliativos, ele poderia ter feito, vamos comprar mais aqui uns caminhões compactadores aqui, vamos deixar do jeito que está aí, mas aí o aterro sanitário colapsaria, né, reduziria a sua vida útil. É o velho jeitinho, né? E daria o jeitinho e não resolveria o problema. Nós estamos tendo dificuldade, nós estamos tomando um remédio amargo. Eu costumo dizer que nós estamos tomando um remédio amargo, mas o remédio amargo é aquele remédio que vai curar aí o mal que nós estamos sentindo. E eu tenho certeza aí que as próximas gerações goianienses aí, e nós mesmos vamos acompanhar uma mudança de 360 no serviço de limpeza urbana de Goiânia. Alisson, eu já conversei com muita gente, assim, entrevistei muita gente na minha vida inteira, né? E em algumas situações, as pessoas diziam para mim,
Me lembro de uma entrevista que eu fiz com o Darcy Accorsi, depois de um problema que ele teve, foi preso de forma preventiva e tal, uma encrenca qualquer lá e tal. E aí eu estava no ar nesse dia, no dia que aconteceu a prisão dele, e eu disse, olha, o seguinte, nós não vamos fazer nada, eu só vou dar essa notícia aqui e vamos aguardar, né, para ver o que ocorreu realmente e tal, não sei o quê. E aí, parece que eu fui a única pessoa que agiu desse jeito. Veio aquela chuva de pedrada e tal, e gente já dizendo é isso, é aquilo, aquilo outro, e depois se confirmou que não tinha nada daquilo, né? Aí o Darcy queria dar uma entrevista para a pessoa que tinha agido daquela forma que era eu. Aí ele disse, olha, eu quero a oportunidade para dizer, para dar a minha versão das coisas, né? Pelo menos é essa oportunidade. E aí então eu costumo dizer o seguinte, escuta, você quando vai de manhã para a Comurg, né, é aquela história, cara, e hoje, o que eu vou ver nos jornais? Porque alguém, o caminhão não passou em alguma rua, alguém ficou puto da vida e ligou para alguém, que ligou para alguém, isso virou uma notícia e lá vem chumbo de novo, e a gente sabe que o negócio é muito mais complexo do que especificamente atender uma demanda em algum ponto da cidade. E essas demandas são inúmeras e todo dia. Eu digo pela minha própria rua. Todo dia passa um vizinho. Escuta, e aí? Como é que é esse negócio? Cara, tá passando que dia? Não sei o que e tal. Enfim. O que você gostaria de dizer para a população que você não teve chance ainda de falar? Na verdade, o sentimento que a gente tem é de deixar Goiânia limpa, o mais bonita possível, mas tudo dentro da legalidade. E eu vou te dar só um exemplo do sentimento, do que a gente tem. Às vezes o gestor, sentado na cadeira, ele toma uma decisão para resolver um problema e ele acaba criando um problema para si. E eu vou te dar um exemplo. Processo emergencial. Eu poderia ter feito um emergencial, ô Leal, quando começou o problema do resíduo. A culpa não é minha. Eu não deixei de planejar, eu não deixei de comprar novos caminhões. Quem deveria ter feito isso era a gestão anterior, que quando fez a aquisição deveria ter feito um planejamento de manutenção e aquisição de novos equipamentos. Então eu tinha justificativas para eu fazer um procedimento emergencial e resolver do dia para a noite. Só que qual que é o sentimento que eu tenho, e nesses 15 anos que eu estou na Comurg, a duras penas eu aprendi. Muitas vezes o gestor ele quer resolver o problema, ele está no ímpeto de resolver o problema, ele toma uma decisão para resolver o problema, mas ele responde por isso. Porque muitas vezes quando você abre um procedimento emergencial, por mais que a emergência ela foi confirmada, você atende todos os pré-requisitos que a lei exige, você, no mínimo, a gente costuma brincar entre os gestores, entre os secretários, pelo menos uma multinha você vai pagar. Pelo menos uma multinha você vai pagar. Então, muitas vezes... É o tal do ordenador de despesa, exatamente. né? Então, nós que somos ordenadores de despesa, eu, todos os dias, eu acordo pensando, o que saiu no jornal hoje? Eu imaginei. Todos os dias, e outra coisa, quando não sai nada no jornal, entra um diretor e fala, presidente, hoje tá tranquilo, né? 5 minutos depois vem uma notícia ruim, é um problema que você tem que correr para resolver. Mas nós nos propusemos a estar lá. Eu sabia que o fardo não era um fardo leve. Eu sou um jovem. Eu tenho muita vontade de que essa empresa seja reestruturada, de que ela atenda efetivamente tanto aos servidores quanto à comunidade, como ela deve atender efetivamente. Nós estamos trabalhando nesse sentido e eu tenho certeza que quando a gente sair da Comurg, que os próximos gestores que entrarem lá, eles vão se deparar com uma realidade totalmente diferente com a realidade do que eu entrei na Comurg. Isso eu tenho consciência disso e fico grato pela oportunidade que o prefeito Rogério tem nos dado a cada dia, porque você sabe que na política cada dia é uma nova oportunidade que você está tendo. Então eu sou muito grato ao prefeito Rogério, um cara que vem sendo muito injustiçado em Goiânia. Rogério é um cara que trabalha muito,
atento aos problemas, atento às necessidades da população. Eu sei que Deus vai premiá-lo, Deus vai a missão dele é só Deus que sabe. Eu acho que nem ele sabe do propósito que Deus tem para ele na vida dele. Mas assim, eu sou grato a ele pela oportunidade que tive, já falei isso para ele várias vezes, e sou grato por Goiânia estar nos entendendo, viu, Léo? As pessoas começaram a ter uma visão diferente da Comurg depois que eu comecei a ser o sincerão. Eu ia dizer exatamente isso. Entendeu? Quando eu comecei Essa é a vantagem de ser sincerão. Eu comecei a ser o sincerão. E você sabe quem me critica? É um político mal intencionado, uma pessoa que acostumou muitas vezes a esconder a verdade, porque ele fala o que as pessoas querem ouvir, e a verdade muitas vezes ela dói. E eu prefiro dizer a verdade, eu prefiro não esconder o problema, porque quando chega o problema à tona... Quem vai resolver? Não, as pessoas já estavam sabendo. Sim, As pessoas já estavam sabendo. Então, assim, o sentimento meu é de gratidão, e o sentimento é de que a Comurg já está caminhando num outro caminho, e eu tenho certeza aí que com todas essas ações, tanto nossas lá enquanto gestores, quanto a do prefeito lá na administração direta, a Goiânia vai ter um resultado muito em breve dessas ações, tanto por parte dos servidores que vão entender que a empresa ela tem que caminhar num outro sentido, quanto a população que vai ver o que a Comurg deve fazer efetivamente, é a urbanização. Nós já estamos caminhando para isso. Você vai observar aqui em Goiânia, alguns pontos de Goiânia estão começando a ter uma cara nova, está voltando a ser florido. Já é o trabalho que a Comurg está fazendo. Já é um trabalho que nós estamos fazendo. Alisson, pelo que você contou, né, assim, da sua, como você chegou na Comurg, que você começou lá como office boy, vamos dizer assim, né, e tal, e foi progredindo, foi aprendendo sobre a empresa, a chegar nesse ponto aí. Ou seja, em momento nenhum você citou a questão política. Então, tá claro que você entrou lá, você pode até ter entrado por alguém que te indicou, um político qualquer. Eu vou te contar. Tem um menino aqui e tal, como é que foi isso? Eu te conto. Na época, minha família sempre foi envolvida com política. Meu pai foi vereador no interior do Mato Grosso, né, e nós sempre gostamos muito de política. E eu tinha um sonho de trabalhar perto do Íris. E quando teve uma campanha do Íris... Que sonho maluco esse. Teve uma campanha em 2008. Bom, eu espero que esse sonho tenha passado, né? Porque agora ele foi para outro lugar. Não, com certeza. Ele é bruto. Ele foi... em 2008 eu trabalhei numa campanha dele, eu fui como dizer assim, eu fui voluntário na campanha, porque para você trabalhar na campanha paga-se muito pouco quando paga. Que, aliás, quase sempre não paga. Quase sempre não paga. Então, eu fui voluntário da campanha do Easy. Lá tinha um coordenador que chamava Sodino Vieira, Dr. Sodino. Conheci ele. Dr. Sodino, com 5 dias que eu estava trabalhando na campanha, ele pôs eu para perto dele. E aí comecei a trabalhar, e eu sou assim, Leal, quando eu me proponho a fazer algo, eu faço como tem que ser feito. Eu vou até rapidinho, eu vou te contar. Eu trabalhava no planejamento da campanha, e o comitê central da campanha era ali perto do Banco do Brasil, na Tamandaré, e o planejamento era de frente ao Leonardo Riso. E você era um menino, então? Menino. Entendi. E aí comecei a trabalhar, o doutor Sodino... você é recém-formado e tal, doutor, vou te levar para o planejamento da campanha. Você vai cuidar lá da gestão administrativa do prédio. Eu falei, perfeitamente, doutor, o senhor mandou, estou à disposição. E lá começou a faltar água para os advogados, para as pessoas que iam fazer o planejamento da campanha. E eu pedia traz água, ninguém levava água. O doutor Sodino vai brigar comigo que está faltando água. Começou aquele negócio, acabou a água. Eu ligava para um, ligava para outro, ninguém me atendia, eu fui a pé. Saí do planejamento a pé, fui lá no comitê central, peguei 4 fardinhos de água, pus nas costas, voltei a pé de novo e levei pro planejamento. Água. Quando o doutor Sodino me viu chegando com os 4 fardinhos de água nas costas, mas o que você tá fazendo, doutor? Aí eu contei a história para ele, ele falou, não, mas isso não existe, ficou bravo, enfim. Mas aí ele começou a perceber em mim que eu tinha um propósito e que quando eu me propunha a fazer uma coisa, eu ia fazer. Quando acabou a campanha, ele chegou no presidente da Comurg da época, que era o Vaguinho, e falou, Vaguinho, coloca esse rapaz perto de você aí, que você não vai se arrepender de ter ele perto de você, não. Foi a única coisa que ele fez, e eu tô lá desde então. Até hoje. Até hoje. Bom, então, aí eu te pergunto assim, pra gente encerrar a conversa, porque eu sei que você quer acompanhar o processo que tá rolando na Câmara e tal, importante, então, enfim, né, eu tenho que te liberar. Mas, depois dessa exposição toda, né, é óbvio que essa exposição, num determinado momento, ela é ruim, porque todo mundo aponta o dedo, não resolve, não isso, não aquilo e tal.
Porém, à medida que a solução vai acontecendo, que as coisas vão encaixando e tal, não sei mais o que, as pessoas vão mudando, né? Porque o ser humano, você sabe como é que é. Um dia ele... Memória curta? Eu diria sem memória, entendeu? O ser humano é sem memória, na verdade é isso, porque num dia ele aponta o dedo, no outro dia ele está dando a mãozinha para cumprimentar, num dia ele está xingando, no outro dia ele está dando tapinha nas suas costas. Funciona desse jeito, todo mundo é assim e não adianta, a gente não vai mudar isso, né? Tá. Então vamos lá, se a solução vem, é óbvio que aí o cara passa a ser outro sujeito, certo? E aí, você tem alguma pretensão política, por exemplo? Você fala assim, cara, será? De repente eu vou estar... Eu fiquei tanto tempo na mídia e surgiu uma solução, ou seja, eu estava correto, e aí pode surgir alguma coisa? Você pode descambar para esse lado? Eu não tenho intenção, eu acho que eu não tenho o dom, eu acho que tudo na vida que a gente vai fazer, a gente precisa de dom. Acho que eu não tenho dom, sou soldado do prefeito Rogério. O que o Rogério precisar de mim na gestão dele, eu estou à disposição dele. Eu já disse isso a ele. Prefeito, sou seu soldado, estou com você. Até porque eu tive a oportunidade com o Rogério que eu nunca tive na minha vida. Eu nunca me imaginei presidente da Comurg, para você ter uma ideia. E tive a oportunidade com o Rogério. Mas politicamente eu sou o cara, eu acho que sou o cara do bastidor. Eu sou o cara que consigo ajudar da forma que eu estou ajudando hoje. Intenção política eu não tenho nenhum. Eu não digo que desta água eu não beberei, mas não tenho essa intenção, não trabalho para isso, não busco isso na minha vida, não é o que eu quero. Você faz o que você gosta, Alisson? Faço o que eu gosto. É mais fácil, né? Faço o que eu gosto. É mais fácil. Faço o que eu gosto e com amor, porque, como eu disse no início da nossa conversa, meu pai é um servidor de carreira da empresa que trabalhava lá antes de eu mesmo nascer. Como é que é o nome dele? Chama Albertino. Albertino. Então, você imagina a alegria para mim de eu poder... A empresa que o meu pai a vida inteira tratou de mim, da minha irmã, né? Foi de lá que saiu o sustento? Foi de lá que saiu o nosso sustento. Enfim... eu poder ajudar essa empresa a voltar a dar dignidade para essa empresa e para o servidor dessa empresa, para mim é muito gratificante. Então, eu trabalho com esse sentimento todos os dias. Beleza, Alisson. Tá vendo como é que as coisas acontecem assim com certa facilidade? Agora eu já estou sabendo o que está acontecendo. Agora eu tenho certeza que eu já tinha, mas agora eu tenho mais certeza ainda que o problema é complexo. Ele está lá, ele existe, ninguém aqui é hipócrita de dizer que não existe. Não vai acabar do dia para a noite. Não acaba do dia para a noite, mas agora quem está assistindo esse programa pode visualizar uma solução. E aí essa pessoa pode pesquisar, mas será que é isso mesmo? Será que coleta nessas outras está funcionando, não sei o que e tal? Exatamente. Ou seja, você deu aí as condições para as pessoas procurarem se inteirar melhor desse problema, para que a angústia que isso provoca, porque a falta de coleta é impressionante como ela angustia as pessoas. O cara vê o lixo acumulando na porta da casa dele, é muito ruim, né? Então, assim, talvez agora essas pessoas tenham uma noção, falam, não, está acontecendo uma coisa, isso pode ser bom, eu vou pesquisar, agora eu tenho argumento para falar. Então, foi muito bom ter você aqui conversando com a gente, agradeço de novo a sua presença. E o Blog Cidade está aí. Se você sentir necessidade de conversar com as pessoas, é só dar um toque que a gente faz uma versão 2, uma versão 3 sem problema nenhum. Beleza? Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é sempre bom quando a gente tem uma conversa propositiva, quando se busca realmente o entendimento e não apenas apontar o dedo, eu acho que fica mais leve, fica mais suave e as pessoas entendem mais. Entendem efetivamente como que funciona, como aquele mecanismo ali, como as engrenagens elas rodam. Então eu que te agradeço essa oportunidade e me coloco à disposição. Se você precisar, se as pessoas que te seguem precisar de nós, né, podem aí nos seguir no Instagram, tem o Alisson Borges Gin, tem o Comurg Goiânia, não é isso? Pode seguir, a gente pode demandar nos nossos Instagrams aí que nós vamos atender. O que nós queremos, na verdade, é que essas demandas elas não existam mais. Com certeza. Eu não quero, como eu disse para você, nós montamos ali um planejamento para não ser reativo. Então eu trabalho para não ser reativo. Mas enquanto a gente não atinge esse patamar, eu quero atender as pessoas da melhor maneira possível e coloco à disposição sempre.
Muito bem, você então acompanhou mais um Blog Cidade. Hoje a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo foi com o Alisson Borges, que é o cara que está na presidência da Comurg, que está com esses problemas todos que vocês estão acompanhando aí, mas hoje aqui ele mostrou que as soluções são possíveis e eles estão indo nessa direção. Eu só posso desejar sorte, né? Beleza? Obrigado. Foi um prazer estar aqui de novo e até o próximo programa. Tchau. Abraço.